Olá e mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal. Você já se perguntou qual é o valor de um sonho? A resposta é de certa forma bem simples. O quanto você está disposto a investir nele. Essa é uma verdade que não podemos negar. Aqueles que sonham alto sabem o preço a se pagar, que é igualmente elevado. Na maioria das vezes, é preciso abrir mão de algo, encontrar forças onde não parece existir, resistir à tristeza, resistir ao desânimo e não dar ouvidos àqueles que tentam nos desencorajar ou desanimar. Mas, acima de tudo, é preciso aprender a ter paciência. É muito comum ouvirmos que nada vem de graça se não fizermos a nossa parte. Mas eu creio também que para realizar nossos sonhos, precisamos da ajuda e da permissão de Deus. Durante o processo, chega um momento em que todos nós nos sentimos exaustos e pensamos em desistir. Todos nós conhecemos alguma pessoa que tem enfrentado desafios em suas vidas amorosas, por exemplo. São pessoas que são, de certa forma, atraentes, sabem se vestir, conversam bem, são carinhosas, entre outras qualidades, e mesmo assim não conseguem encontrar a felicidade nessa área amorosa. E muitos se perguntam, por quê? E não há uma resposta fácil para essa indagação, pois cada caso é único. Mas acredito que muitas pessoas não têm buscado a Deus com todo fervor. Não têm vivido de maneira virtuosa e, acima de tudo, não acreditam verdadeiramente que Deus se importa com os seus sonhos. E para isso a Bíblia vem nos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E eu te pergunto, você tem feito isso? Tem se aproximado de Deus e confiado que Ele vai te abençoar? Se sim, então agora é hora de acalmar o seu coração e agradecer pela fé que vai te levar ao milagre que você tanto deseja. Infelizmente, a paciência é uma virtude que muitos de nós têm dificuldade em cultivar. Se um lanche demora mais de 5 minutos, já chamamos o garçom para reclamar. Se no trânsito temos um carro de autoescola na nossa frente, logo queremos ultrapassá-lo para poder seguir o nosso caminho. Se a conexão com a internet está lenta, já começamos a reclamar. Se o nosso cônjuge ou um amigo demora mais do que 1 minuto para nos responder uma mensagem, já ligamos reclamando do tempo de espera. Enfim, da mesma forma, muitas pessoas não conseguem esperar pela resposta das orações e agem de modo impulsivo. Agora imagine se Deus sempre atendesse nossos pedidos imediatamente. Certamente, nos tornaríamos mimados e provavelmente nos afastaríamos de Deus. E aqui eu gostaria de lembrar da parábola do filho pródigo contada por Jesus, aquele que pediu a sua parte da herança ao pai e saiu de casa. E essa história reflete muito bem a nossa geração, cheia de pessoas rebeldes e insatisfeitas. Caso você não se lembre desta parábola, ela está em Lucas 15, versículos 11 a 13, e diz o seguinte: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, quero minha parte da herança. Então ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, onde desperdiçou sua riqueza vivendo de forma irresponsável. Como você já deve saber, a herança do filho acabou rapidamente. A alegria foi passageira
e os ditos amigos desapareceram. Quando o filho se encontrou no fundo do poço, ele se lembrou do pai e decidiu voltar para casa. E ao ver o seu filho retornando, o pai correu ao seu encontro, o abraçou e demonstrou amor, em vez de apontar os seus erros. Portanto, acredite que Deus te ama profundamente e deseja te abençoar. Essa parábola nos mostra que se não tivermos paciência para esperar, se não estivermos dispostos a pagar o preço pelos nossos sonhos e não acreditarmos que o Pai tem o melhor para nós, corremos o risco de escolher os caminhos fáceis que levam à perdição. É por isso que esperar em Deus é tão crucial, porque somente Ele conhece o momento certo para tudo acontecer. Você sabia que até mesmo as pessoas da Bíblia tiveram que esperar muito tempo para ver as promessas de Deus se realizarem? Noé, por exemplo, esperou anos até que Deus abrisse os céus e enviasse o dilúvio. José, o sonhador, esperou anos, passou injustiças, esquecimento e humilhação, antes de reinar e ver Deus honrar diante da sua família. E não podemos esquecer até mesmo de Davi, que não tinha ideia dos planos de Deus para ele, mas se preparou, aceitando os desafios que surgiram em sua vida. Portanto, não desista da sua jornada agora e não tenha medo dos desafios que surgirem ao longo do caminho. Deus está te vendo e quando o tempo dele chegar, você dará um testemunho maravilhoso sobre todo esse processo que você passou. Da mesma forma que o próprio Davi falou: esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Ele pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Procure refletir ao longo deste dia e desta semana sobre isso que falamos aqui. Sempre peça orientação a Deus para saber se você está no caminho correto, no caminho que agrada a Ele. E fique com Deus, a paz de Cristo e até a próxima.